Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre um assunto que virou meio que uma dúvida do torcedor do Grêmio, né? Porque no último jogo, quando nós fomos eliminados na Copa do Brasil pro Corinthians, chamou a atenção que não estava como auxiliar na casa-mata do Renato o Alexandre Mendes, e sim o James Freitas, que é um baita de um profissional e foi uma contratação bancada pelo presidente Alberto Guerra, pela direção de futebol do Grêmio. Mas vamos falar como é que esse protagonismo que começa a ganhar o James Freitas, e para mim é um grande acerto da direção de futebol. E o que isso pode ter a ver diretamente com o Renato? E será que é contrária à vontade do Renato ou não? Vamos falar sobre tudo isso? Te inscreve no canal, dá aquele like, porque eu chego depois da vinheta para atualizar as informações do Grêmio. Nesse vídeo eu quero falar da Mais Ágil Assessoria, porque é o escritório capacitado para te ajudar a resgatar o teu saldo de FGTS que está parado lá no banco. Daqui a pouco tu tá precisando de dinheiro, não sabe de onde vai tirar, e tem um dinheiro que é teu, que está no banco, que é o teu saldo de FGTS, mas que precisa alguém com expertise para conseguir te ajudar nesse resgate. Vai aqui, ó, na descrição do vídeo, clica no link, aí tu fala diretamente com a equipe da Mais Ágil Assessoria. Eles têm muitos anos de expertise, eles vão fazer com que com a rapidez, rapidamente chegue para ti esse dinheiro e principalmente com segurança e sem nenhuma burocracia. Fala aí com a equipe da Mais Ágil Assessoria. Bom, vamos lá. O James Freitas, ele é um auxiliar técnico. Ele é um auxiliar técnico que ele teve muito sucesso no Grêmio. Eu pego sempre um jogador específico que quase ninguém conhecia. Daqui a pouco ele surge num Grenal lá no Beira-Rio, se eu não me engano. O Grêmio era capitaneado, comandado pelo Filipão, e o presidente era o presidente Fábio Koff. O presidente Fábio Koff chegou e disse assim: tem que botar o Wallace. Ninguém conhecia o Wallace. O Filipão botou o Wallace de titular num Grenal, ele botou um jogo no bolso, nunca mais saiu do time, multicampeão com o Grêmio, vendido para o futebol europeu, campeão medalhista olímpico lá em 2016, na então primeira medalha olímpica de ouro do futebol do Brasil. O Wallace, quando ele chega no Grêmio, ele era um camisa 10. Ele é criado como volante pelas mãos do James Freitas, que conhece muito futebol. Só que o James Freitas, ele chega e ele é o cara do riscado. Ele é o cara que dá opinião, ele é o cara que se posiciona no treinamento. A gente vê pelas imagens da TV Grêmio que ele está o tempo inteiro gesticulando, conversando com os jogadores. É um conhecedor de futebol. E ele começa a assumir um protagonismo importantíssimo no Grêmio. Porque a gente sabe que treinador, mesmo sendo o Renato, ele naturalmente ele tem uma situação de comando, mas ele tem uma situação de... Se o Renato sai do Grêmio, por exemplo, o Grêmio não tem comissão técnica. O Grêmio vai ter que buscar um preparador, o Grêmio vai ter que buscar um auxiliar técnico. Os auxiliares são todos do Renato. O que fez a direção de futebol? Pô, não vamos trazer um auxiliar fixo qualquer, tem que buscar o James Freitas. O James Freitas chegou. E pelo protagonismo e conhecimento que ele tem, ele naturalmente ultrapassou uma hierarquia. Hoje, o James Freitas está na casa-mata do Grêmio, e inclusive em alguns jogos, quando está o James Freitas, não está o Alexandre Mendes. E os senhores do outro lado da tela vão dizer assim: ah, mas espera aí, isso pode ser normal, quando fica um auxiliar não fica o outro. E é normal, a informação que eu estou trazendo aqui é altamente positiva, mas já é um movimento da direção de futebol do Grêmio colocando alguém do clube na casa-mata. Parabéns, presidente Alberto Guerra, Luiz Wagner Vivian e Antônio Brum, porque isso era fundamental. O Grêmio precisa ter o seu próprio auxiliar técnico, principalmente sendo alguém capacitado para essa função. Eu tenho uma informação diferente do Diogo Rossi. O Diogo Rossi tem uma informação de que o James Freitas ele veio com o consentimento do Renato. Primeiro que o presidente Alberto Guerra não precisa do consentimento de ninguém. Agora, se ele trouxer alguém que seja com o consentimento do seu treinador, melhor, mas não passa pelo crivo do Renato. E tanto é verdade isso que eu estou dizendo, e a minha informação é diferente, ele não veio com o consentimento do Renato, que o Renato foi perguntado sobre isso e fez questão de dizer que estava tudo bem. E é claro que o Renato não vai se posicionar de maneira diferente. Primeiro, porque é uma decisão da diretoria, e segundo, porque o James Freitas é capacitado para a função, e é isso que interessa. Mas o Grêmio, sim, tem na figura do James Freitas alguém com protagonismo, porque se o Renato, porventura, sai, ou o Renato é saído no final do ano, por exemplo, o Grêmio já tem por onde começar. O Grêmio não fica... vou usar um exemplo prático do co-irmão aqui, do rival Internacional. Quando o Kudê saiu, o Inter teve que disputar
fase decisiva de Sul-Americana e de Copa do Brasil com o técnico do time sub-20, porque não tinha o seu auxiliar próprio. O Grêmio tem um auxiliar extremamente capacitado. O James Freitas ganha um protagonismo importantíssimo e sendo ali também um posicionamento estratégico da direção do Grêmio. Não, o Renato continua com poderes, mas tem poderes que a direção já começa no bastidor a trabalhar. Parabéns pelas duas situações. Por mostrar que a direção precisa ter o comando e precisa ter um auxiliar do Grêmio e principalmente por ser um auxiliar extremamente capacitado. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.